Eu já dormi bom frio, fazendo morada no peito, e a rua me ensinou um jeito amargo de existir. Eu vi a noite engolir meus sonhos de todo jeito, e o mundo me chamando de erro, de caso sem porvir. Eu andei desiludido, perdido na contramão, carregando culpa trélia como peso de carinhão. Eu tentei ser forte sozinho, mas eu só me machuquei. Tanto vão mudar amanhã e no mesmo lugar eu parei. Mas Deus me viu de longe quando ninguém enxergou, e chamou de filho de novo, e o meu fim ele cancelou. Foi como um filho pródigo voltando pra casa do pai, e um abraço do céu me encontrou na beira do cais. Hoje eu sei, não é sorte, é graça que me sustém. É Jesus me dando um futuro que eu não merecia, amém. Se alguém perguntar meu nome, eu digo sem confusão: eu sou o recomeço de Deus, eu sou restauração. O que eu acreditei nas vozes que me acusavam, o que eu chamei de liberdade, as correntes que me amarravam, certo já me dou consumado, porque eu duvidei. Se o sangue me limpa por dentro, porque eu me condenei. Hoje eu encaro a verdade, sem maquiagem, sem teatrinho. O pecado não é amigo, ele só muda de caminho. Eu não negocio com pré, mas eu não volto pro lamaçal, porque não há condenação em Cristo. Isso é real. E se a fraqueza vier, eu corro pra oração, porque a presença do Pai é meu chão. Eu aprendi que santidade não é prisão, é liberdade. É escolher o que Deus quer e chama isso de felicidade. A palavra me levanta quando a emoção quer cair. Eu escuramente ensino o coração a seguir. Se o Filho me libertou, eu sou livre de fato. Eu vou pra frente com fé, eu não volto ao passado. Obrigado, Jesus, por me dar recomeço. Obrigado, Jesus, por quebrar meu tropeço. Na rua eu não tinha amor, era só solidão, mas na casa do Pai eu encontrei proteção. Obrigado, Jesus, pela casa do Pai, por me fazer levantar quando eu não tinha mais recompensa. Jesus, esses bons corações, dado irmão e irmã que sustenta essa obra com orações. Obrigado, Jesus, obrigado, Jesus. Eu era perdido, mas hoje eu sou de Jesus. Eu agradeço ao Senhor, porque amor tem endereço, e eu vi esse amor de perto. Eu vi Deus em movimento, eu vi o cuidado virando abraço, virando conselho, irando pó sobre a mesa e futuro no esteiro. Eu agradeço pela vida do pastor Chico Chagas, que Deus levantou com coragem pra amar quem ninguém amou, e pela pastora Jossa Verde, firme com oração e ternura, caminhando lado a lado, sustentando essa estrutura. Eu agradeço
conheço por toda a equipe da casa do Pai, que é o amor de Deus em ação, que não desiste, que vai. Tem gente que limpa a ferida, tem gente que escuta calado, tem gente que ora de joelho quando eu vou abalado, e tem irmãos e irmãs que semeiam com fidelidade, ofertam com alegria e Deus responde com bondade. Isso não é só projeto, isso é bem na salvação. É Jesus caminhando junto na nossa restauração. Ai, quando a saudade no velho caminho chama, me lembra do teu abraço, Pai, eu não vacilar. Quando o inimigo tenta me vender condenação, me lembra que teu filho pagou a minha salvação. Eu não quero só cantar, eu quero viver tua verdade, porque graça não é desculpa, graça é nova identidade. Eu fui tirado do sapo, meus pés foram firmados no chão, e Deus provocou nos meus lábios uma nova canção. Eu tropeço, mas eu levanto, porque tua mão não falha. Tu és Pai que corrige, também Pai que trabalha. Se o medo me apertar, eu vou respirar teu nome. Jesus é meu pão, minha força, Deus sobrenome. Eu deparo pro mundo sem vergonha da cruz. Minha vida tem dono, meu dono é Jesus. E a casa do Pai é testemunho vivo e verdadeiro. É Deus fazendo milagre todo dia por inteiro. Obrigado, Jesus, por me dar recomeço. Obrigado, Jesus, por quebrar meu tropeço. Na rua eu não tinha. Você chegou tão cansado, com o peito sem voz, olhar de quem chorou por dentro e por fora sós. Desesperado, abatido, desiludido, no escuro do próprio sentir, pensando, será que ainda dá? Será que eu vou conseguir? Mas escuta, Deus não perde o endereço de um coração em dor. Ele conhece seu nome, sua história, sua noite, seu clamor. E antes de qualquer palavra, antes de qualquer explicação, Jesus te ama demais, meu irmão. Abra seus olhos, não pro problema, mas pra presença do Senhor. Abra seu coração e sinta a emoção de ser alvo desse amor. Quem foi que disse que acabou? Quem foi que decretou
acender luz no teu coração, vai quebrar o peso, vai romper o medo, vai te dar direção. Seus sonhos não morreram, só estavam guardados na mão de Deus. E o Senhor Jesus realiza o que prometeu aos filhos seus. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama demais. Sinta Deus aqui, sinta Deus aí. Ele te traz paz. Jesus te ama, Jesus te ama, Jesus te ama demais. Seus sonhos estão nas mãos de Deus, e Ele realiza, Ele faz. Abra o coração, respira, Deus chegou. A tristeza acabou, Jesus te amou e te levou. Os jogos, o peso de promessas quebradas e palavras que ferem. Mas Deus me trouxe para um lugar de cura, onde os cansados respirem e perseverem. Eu me pergunto com sinceridade, porque Deus ainda nem diz aqui. A resposta veio em forma de abraço, em forma de mesa, em forma de permanece filho. Porque aqui eu encontrei amor que não negocia, e verdade que não se vende. Aqui eu ouvi Jesus falar de perto, e minha alma entendeu. Ele ainda me quer. Tonga vida não é paga, não é nome, é um recomeço vivo no peito. É Deus estrelando com misericórdia, o passado tentou estar do meu jeito. E quando eu pensei acabou pra mim, o Senhor me mostrou que ainda era conosco. Ele me trouxe pra receber amor, tratamento divino, abrace processo. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado, Jesus, por me dar uma família pra pertencer, por me refazer a tua luz. Pão da vida, igreja do amor, nasceu no coração de Deus. Aqui eu sou cuidado, aqui eu sou amado, aqui eu sou teu. E Deus nos presenteou com pastores cheios de amor, que nos fazem tão bem. Pastor Chico Chaves, pastora Jossalete, mãos de Deus no caminho de alguém. Não é perfeição humana, eu sou cético com promessas vazias, mas eu vi o evangelho em prática, vi lágrimas virando alegria. Vi gente que não era chamada pelo nome ser chamada de irmão. Vi mesa que não exclui, vi graça que acolhe, vi cura em comunhão.
Rádio Pão da Vida. O som da vida. A primeira. Vem, vem sempre comigo. Nas ondas do rádio, descobrir como é bom ter sempre um amigo. Rádio Pão da Vida. Jesus em primeiro lugar. Renovando a energia, trocando emoções, trazendo de volta alegria em nossos corações. A qualquer hora do dia, seja qual for a sua, nossa rádio será a sua melhor companhia. Rádio Pão da Vida. O som da vida. A primeira. A primeira em seu coração. Vem sempre comigo, numa só sintonia. Nossa rádio será a sua melhor companhia. Nossa rádio será a sua melhor companhia. Rádio Pão da Vida. O som da vida. A primeira. A primeira em seu coração. Renovando a energia, trocando emoções, trazendo de volta alegria em nossos corações. A qualquer hora do dia, seja qual for a sua, nossa rádio será a sua melhor companhia. Rádio Pão da Vida. O som da vida. A primeira. A primeira em seu coração. Vem sempre comigo, numa só sintonia. Nossa rádio será a sua melhor companhia. Nossa rádio será a sua melhor companhia. Você aí, estava procurando uma rádio para louvar a Deus? Então você está na rádio certa. Rádio Pão da Vida. Jesus em primeiro lugar. Eita glória, povo amado, povo querido, povo lindo e abençoado de Jesus Cristo. A paz do Senhor, povo de Deus. A partir de agora, conectados com os altos céus para dar glória, para louvar, para adorar o santo e poderoso nome de Jesus Cristo. Vamos dar glória, igreja. Jesus está no comando. No ar, mais um culto no seu lar. A direção geral é do Espírito Santo. A apresentação do pastor Chico Chagas e da pastora do Jesus é lindo. Lindão. Bom dia, pastor, paz do Senhor Bom Jesus. dia, Pai do Senhor, povo de Deus. Bom dia, povo de Deus, povo lindo, povo amado, povo abençoado. Vamos dar glória, anunciar as maravilhas do Senhor. Deus te abençoe em Cristo Jesus, é onde você está. Está na sua casa, Deus te abençoe aí. No seu trabalho, Deus te abençoe. Tem tanta coisa para fazer, conta com Jesus. E anuncia as maravilhas compartilhando esse link aí, enviando para abençoar mais vidas. Nossa alegria nesse encontro que Deus marcou com o seu povo. Muito bem, amados, queridos, vamos orar agora e entregar nas mãos de Jesus este culto. Peço à igreja que ore comigo e com a pastora Ângela. Vamos falar com nosso Pai. Santo Deus, eterno e poderoso Pai, estamos aqui mais uma vez diante de Ti, Deus, pedindo a direção deste culto, que o Senhor leve a Tua palavra, que o Senhor seja, Senhor, aquele que vai dirigir este culto, que vai estar à frente deste culto, transformando ele num canal de bênção. Senhor, que este culto leve paz, leve a confirmação das Tuas promessas, que este culto possa, Deus, tocar os corações através da Tua santa palavra, para que sejam edificados, renovados, cheios do Teu santo e maravilhoso Espírito. Deus, nós pedimos as Tuas bênçãos, a Tua santa proteção para os pastores e pastoras da Igreja Pão da Vida, para os obreiros e obreiras, não só da Pão da Vida, mas de todas as denominações. Abençoe e recompensa, Deus, nossas missionárias moderadoras,
Abençoa poderosamente os dizimistas, os ofertantes, os que têm votos e propósitos com esta obra, com a casa do Pai. Teus filhos que ajudam a manter tua obra avançando, crescendo, multiplicando. Pai, abençoa poderosamente a tua igreja em toda a terra. É isso que nós pedimos, Pai. Abençoa os que têm no coração o desejo de abençoar esta obra. Abençoa todos que amam esta obra, por saber que é uma obra que nasceu em teu coração. E nós agradecemos pela oportunidade de estarmos diante da tua face para te adorar, para glorificar o teu nome em mais um culto do lar. Amém. Amém. Amém, Santa Igreja, igreja Amém. cheia do poder de Deus, igreja que sabe o caminho que segue, igreja que caminha firme com Jesus, igreja que não abre mão. Pode entrar, Sinara. Tem a bênção, Sinara, Pode chega. trazer a bênção da pastora aí, Sinara. Eita glória! Aí a mãe do Arthurzinho, viu? Vocês viram aí. É tempo do Espírito Santo. Alô, Gracelina Lopes na Suíça, nossa missionária moderadora e levita de Jesus. Aparecida Pereira, querida irmã. Alô, Cida Abreu em Minas Gerais, Érica Borges no Paraná, André Moura, Maria Paixão no Rio Grande do Sul. Todo crente deve estar de bem com a vida, meditar, tendo um sorriso. Alô, Edileuza Invenção, lá em São Francisco do Conde, na Bahia, nossa missionária. Sônia Inácio também, em Pirassununga, estado de São Paulo. Tempo do perdão da grande promessa. Deus te abençoe. Bora, igreja! É tempo de vencer. Alô, Amância Aparecida, como é que você tá? Jaqueline Comiris, que tava com saudade de você, minha bichinha. Onde é que você tava? Se esconda não, viu? Vânia Belasquem está hoje com a gente. Um beijo no coração, Vânia, Vilma. Nossos amados pastores em Canguçu, no Rio Grande do Sul, pastor Glabes, pastora Leda. Abraçando com carinho a Genoveva Alves, que está aqui no Instagram, congregando conosco aqui. Deus abençoe. Morena Costa. Morena Costa estava festejando aí a formação do filho dela, advogado da família, né? Tem que festejar mesmo, né, Morena? É moral, hein? Que seja instrumento de Deus. Parabéns, parabéns, Morena Rayon. Um grande abraço, meu irmão. Beijo no coração. Morena Costa é nossa missionária lá de Cruz das Almas, Bahia. Hoje Deus marcou Tialhas de Jesus. Com você, viu, Carolina? Nesse encontro da alegria. Alô, Antônia, como é que você tá, Antônia? Tudo bem, Antônia Conceição? A tua vida presente. Louve, louve e adore. Louve aquele que encontrou contigo. Bora, igreja! Vamos juntos Celebra o Rei da Glória. Bom dia, paz do Senhor Jesus Bernadette. Bom ter vocês por aqui, Petrúcia. Ô Marli, povo de Caicó. Saudade de você, Adma, queridos aí de Búzios. Irmão do Rio de Janeiro. Cadê você, Patrícia, do Rio? Oi, Clariane, queridos de Goiás. Oswaldo Manuel tá com a gente no canal da RTV Pão da Vida. Celebrar aquele que nos deu a oportunidade de estarmos juntos No encontro da alegria. Alessandra Hildo, Heloísa, Deus abençoe. Alô, Viviane Rodrigues, como é que você tá, Viviane? Ilma de Cascais, nossa missionária moderadora, está moderando aqui no canal da RTV Pão da Vida. Não, no canal do pastor Chico Chagas. Vai dar dois canais do YouTube ao vivo ao mesmo tempo, né? Irmãos de Morro Doce, em São Paulo. Com os que se alegram contigo. Bom dia, Pai Senhor Jesus, Oswaldo Manuel. A promessa do Espírito. Noelma Galdino. Elia Galdino, grande abraço. Ela vai estar em Mossoró com outra missionária, o pastor Antônio. O pastor Júlio Galdino me falou. Vai pregar aqui na Pão da Vida, vai ser bênção. Também, vai ser bênção. Tudo bem. No encontro da alegria. Gigliola Lourenço. Beijo no coração. Na vovozinha, na bisavó, na tataravó.
da vovó Raimunda, da vovó Taninha, da vovó Tozinha, lá de Antônio Martins, em todas as vovozinhas queridas, amadas. Beijo na cabeça, na bochecha, no coração. Um abraço bem apertadinho. Pastor, e as criancinhas? As criancinhas, beijo na cabeça do vovô Chico. Não importa quem Edneide Santos, nossa missionária nos Estados Unidos da América. O amor do Giva, Francisca Uchoa no Ceará, Chiquinha Simons, Fátima Ramos e Yolanda Morgado, nossas missionárias em Londres, na Inglaterra. Marilene dos Santos nos Estados Unidos. Esse encontro Foi ele que marcou contigo. esse Cadê encontro. Chiquinha? Chiquinha tá sumida. Chiquinha Pois é. foi tirou férias, foi? Foi Roseli. Fátima Molina. Conta ninguém, Chiquinha, por favor. Evangelista Marcos Antônio tá indo cantar hoje lá em João Pessoa, na Paraíba. Ele e a missionária Edna. E a pregação do Pedro Cordeiro. Estamos juntos. Emily, a Pai do Senhor, Maria de Souza. Pai do Senhor Jesus. Não importa. Nós vamos trazer a mensagem de hoje para o culto no lar. Uma palavra de Deus para a sua vida. Irmãos, a palavra de Deus, se todos nós andássemos só na palavra, ninguém teria problema, pastor. Ninguém teria problema. Se todos nós observássemos o que Deus diz, o que Deus fala, a direção que Deus dá para nossas vidas, ninguém teria problema. Ninguém teria dificuldade com a justiça, com a família. O esposo e a esposa não brigariam, não iriam enfrentar dificuldades, ia ser uma maravilha. Só que o homem, ele foi contaminado pelo pecado da desobediência. Quando Adão fugiu dos preceitos de Deus, lá no Éden, quando Eva pecou e Adão seguiu a ela quando ela disse: coma do fruto. Era o fruto da árvore da vida. Não era o tempo próprio. O tempo próprio vai ser agora. Quando Deus arrebatar a igreja vai comer do fruto da árvore da vida e vai estar se encontrando com Jesus debaixo dessa árvore. Era o tempo de Deus. Algumas pessoas não entendem, por exemplo, por que no passado certas coisas eram proibidas e agora Deus permite, e certas coisas eram permitidas e agora Deus proíbe. Mas por quê? Por que você, às vezes, a gente quer questionar Deus? Nós temos poder para questionar Deus. Nós temos poder para querer enfrentar Deus, para dizer para Deus que Deus está errado, que não era para ser assim. Quem somos nós? Você sabia que um dia, pastora, Jó questionou a Deus? Deus disse assim: Jó, vou fazer umas perguntas para você ver se você responde. Jó, me diga uma coisa. Quando eu estabeleci os limites da terra, onde você estava? Ele não soube responder. Antes que você nascesse, Jó, antes que você existisse, eu já tinha dito à cabra montanhês para habitar as montanhas e lá parir seus filhotes. E aí você fica diante de um poder absoluto sem entender as coisas. E a palavra hoje é Provérbios 26:20. Sem lenha a fogueira se apaga, sem o caluniador morre a contenda. Nós temos que apagar o motivo do que está acontecendo. Eliminar aquilo que está causando o efeito, a causa. O que está causando? É isso, então eu tenho que eliminar isso da minha vida. Quem quer salvação, elimina o pecado. Quem quer comunhão com Deus, elimina a contenda, a fofoca, o disse-me-disse. Aquilo que não é coisa de crente, a gente se preserva, se afasta e permanece na presença do Senhor. Se a Bíblia diz que Deus não é Deus de confusão, para que crente quer se envolver com confusão? Se a Bíblia diz, não vos embriagueis, o que é crente bebendo? Se a Bíblia diz que o homem de Deus deve ser homem de uma mulher só, o que é um crente com várias mulheres? Se a Bíblia diz, não se sente na roda dos escarnecedores, para não se contaminar, o que é o crente em roda de escarnecedor? Se a Bíblia nos dá
sabedoria para dirigirmos nossas vidas. O que é que nós temos que fazer, igreja? Evitar aquilo que Deus diz que não é para a gente fazer. É simples assim. Porque os preceitos de Deus, o que foi estabelecido de Deus é só para a nossa proteção. É só para a gente ter cuidado de não sair da presença do Senhor. Olha o princípio das coisas. Deus criou um paraíso. Fez todas as coisas perfeitas. Chamou Adão e disse: está aqui, Adão, olha. Agora deu nome a tudo. Olha a autoridade que deu a Adão. Dê nome a todos os pássaros, todos os animais, todas as plantas, todos os rios. É por sua conta aí, pode dar nome aí. E além de Deus dar essa autoridade ao homem, ainda deu a presença dele, porque a Bíblia vai dizer que no virar do dia, Deus vinha falar com ele. Ah, Jesus, quando eu penso nisso. Deus chegava a Adão, e aí, como é que foi? E Adão ficava feliz com a presença de Deus. Mas quando entrou a contenda, a fofoca, o cão chegou e pá, plantou a fofoca. O homem saiu da presença de Deus. Por quê? Porque a serpente, o diabo travestido de serpente, implantou uma mentira no coração de Eva e fez ela provar do fruto, despertando a curiosidade dela que ela iria ter a visão que Deus tinha. Ela foi lá e comeu. Sendo que Deus tinha dito: daquela árvore vocês não comam, porque no dia que vocês comer, certamente morrerão. Esse morrerão de Deus era morrerão porque não terão mais vida física eterna. E quando eles pecaram, Deus teve que tirar eles do jardim. Porque como Deus tinha estabelecido que no dia que eles comessem daquela árvore, eles morreriam, se eles ficassem no jardim, eles iam comer da árvore mais uma vez e não iam morrer, iam ficar eternos, e não podia descumprir o que Deus estabeleceu. E aí, meu irmão, como é que nós vamos fazer? Vamos apagar a fogueira. Vamos tirar do meio do povo de Deus aqueles que não querem ser povo de Deus. Se você ler aqui Números capítulo 16, você vai ver Deus no deserto enterrando 3 famílias inteiras vivas. É isso mesmo que você está ouvindo. Pessoas que plantaram contendas no meio do povo de Deus, que duvidaram de Moisés, que quiseram jogar Moisés contra o povo que ele estava tirando do Egito. Duvidando da autoridade de Moisés, querendo tirar de Moisés aquilo que Deus tinha dado a ele, a direção daquele povo. A palavra vai dizer em Números 16 que Deus abriu a terra e sepultou aquelas 3 famílias inteiras. Talvez você diga: nossa, pastor, então foram crianças, tudo, animais, o que tinha deles, Deus enterrou tudo. A ira de Deus se acendeu, porque eles estavam querendo dividir o povo que Deus estava tirando do Egito, da escravidão, para levar para a terra que emana leite e mel. Uma fagulha de fofoca queima um palheiro inteiro. Ou você apaga a fagulha, ou o incêndio vai ser grande. Tem que fazer isso. Nós vamos ler hoje uma carta que uma irmã enviou para cá, a irmã das Dores, Maria das Dores. Pastora, você vai ver que desabafo essa irmã fez. E nessa carta ela diz: eu fui para a tua igreja, Deus, em busca de salvação, em busca de ânimo para me animar, e encontrei fofoca, contendas. Deus, por que tua igreja é assim? Eu já vi mulheres de Deus dizer para mim: não vou mais à igreja, porque a igreja se tornou um ambiente hostil para mim. Você sabe o que é um ambiente hostil? É um ambiente perigoso. Você já imaginou a pessoa que é usada pelo diabo para tornar o ambiente da igreja um ambiente hostil? Um ambiente que deve ser de adoração, Chiquinha Simons, um ambiente que deve ser de adoração a Deus, glorificar a Deus, alguém que está lá dentro.
plantando contenda, não está sendo usado por Deus, está sendo usado pelo diabo, por Satanás. Ambiente de igreja é contaminado por pessoas que ficam com conversinha com vai, não vai. Vocês vão ver a carta dela daqui a pouco, o desabafo dela. E tem mais. Tem muita gente hoje que não congrega, que está em casa, sofrendo, chorando, porque quando você vai ao culto, você desabafa, você chora, você canta, você adora, você escuta uma palavra, você se alivia. Quantos cultos, meu Deus, eu não cheguei chorando e saí sorrindo? Quantos cultos eu não fui, meu Pai, que eu cheguei contrariado, triste, mas uma palavra, um louvor tocou meu coração, eu me enchi de alegria e saí feliz da vida, dizendo: Deus recebeu a minha adoração e falou comigo. Mas quantas pessoas não estão sem esse ambiente? Receba essa palavra no seu coração, igreja. Não faça na igreja aquilo que Deus não quer que você faça. Não é só na igreja, não. É aí onde você trabalha. É o seu ambiente, é na escola, é na sua casa, no meio da sua família. Quem é crente é sal da terra e é luz do mundo. A Morena Costa está dizendo: congregamos online, pastor Chico. Na Pão da Vida, é maravilhoso. Talvez você, Morena, seja mais uma que diga assim: porque eu fui para a igreja em busca de meu Deus e cheguei lá. Isso tem feito muita gente. Você que faz fofoca na igreja, você está tirando o povo dos braços de Jesus e você vai pagar por isso. Você vai pagar. Deus diz aqui que vai requerer o sangue daqueles que se perderam da mão daqueles que fizeram eles se perderem. É um negócio sério. Hoje nós precisamos falar isso, porque hoje, com a internet, com os grupos de WhatsApp, menino, uma fofoca hoje é assim, ó, é ligeiro. Infelizmente, existem muitas pessoas que criam grupos, não é grupos para falar de Deus, é grupos para fofocar. Existem muitos. As pessoas não estão mais respeitando os pastores como orientador de Deus, como apacentador do rebanho. Estão fazendo com Corã, Datã e Abirão, que desrespeitaram Moisés. As pessoas hoje estão ouvindo. Outro dia uma irmã disse a mim: pastor, tinha um pastor na rede social falando isso. Eu digo: minha irmã, tu acha que você é um pastor? Minha irmã, tem muito ladrão com cara de bonzinho. Minha irmã, você lê a Bíblia. Crente tem que conhecer a Bíblia, tem que conhecer a palavra para não ser enganado pelos lobos, pelos falsos profetas, pelos mentirosos, enganadores. Tem muita gente aí marchando, achando que vai para o céu e não vai, porque está seguindo o lobo. Quem está seguindo o lobo vai para o matadouro. Só vai para o aprisco quem segue o pastor. Jesus disse: as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me conhecem e me seguirão. Cuidado com as vozes que você está ouvindo. Tem muitas vozes que nós temos que calar. Quando chegar perto do ouvido, para lá, para lá. Aqui nesse ouvidinho, isso aqui não é pinico não, isso aqui não é vaso sanitário não. Isso aqui é para ouvir só o que meu pai me fala. Diga: ei, capeta, meu ouvido não é pinico não, viu? Não é vaso sanitário não, viu? Aqui só entra e desce ao meu coração o que é do meu Deus, do meu Senhor. Pense nisso, pastor Ângelo. Aí a gente pode pensar: a palavra é dura, mas é conserto. A palavra é dura, mas é chamando a gente para a rota de agradar a Deus e não desagradar a Deus. A palavra diz que Deus é tardio em irar-se. Então, quando Ele vem se irar, é porque o negócio está feio, está perdido. Quando Deus vem rejeitar, é porque Ele sabe a intenção do coração, que não quer se alinhar, que não quer colocar Deus como seu Senhor. Desrespeita, passa por cima, acredita que tem mais razão do que o próprio Deus. Fogo precisa de lenha, conflito precisa de combustível.
Olha o que está dizendo em Provérbios. É uma imagem simples, mas dizendo que sem combustível o fogo morre sozinho. Se sem alguém alimentando, gente, a conversa negativa, a briga perde força. O texto está falando do maldizente, daquele que espalha comentários, que leva e traz informações, acrescenta detalhes, interpreta mal intencionalmente. Não é tipo assim, eu só estou comentando, calma, eu só estou falando. Não, existe uma intenção. E muitas vezes o conflito não continua por causa do problema, mas por causa de quem continua comentando sobre ele. Toda fofoca é lenha. Toda insinuação é graveto. Toda palavra mal colocada é combustível. A gente precisa sempre se perguntar, eu estou colocando lenha nessa situação? Quando eu ouço algo, eu espalho ou eu encerro a conversa? A fofoca vem. Quando chega em você, o que acontece? Ela é repassada ou ela para ali? Às vezes a gente pensa, mas eu só contei o que aconteceu. Porém, repetir algo que gera divisão também alimenta o fogo, gente. Quando a gente ouve algo e repassa, a questão é, qual a intenção quando eu repasso? O que eu sei que pode provocar através desse comentário, dessa fala, desse dizer, olha, fulaninho falou isso, olha, você está sabendo disso? O que vai provocar na pessoa que está ouvindo? Talvez você diga, mas eu só escutei. Escutar também alimenta. Porque aquele que está falando mal, ele só fala mal porque tem alguém para ouvir. Eu me lembro de uma certa vez que uma irmã falava algo e enquanto ela falava, eu disse, vamos orar. Basicamente é você dizendo, ei, chega. Eu não quero continuar ouvindo isso. Não é sobre você não dar atenção para alguém, não é sobre você não ser um ouvido acolhedor. É sobre você entender que fofoca não se repassa, que fofoca não pode encontrar espaço, campo no seu coração para que a conversa acabe ali. Jesus é o nosso exemplo e toda provocação ela quer causar uma reação, né? E a gente precisa saber como reagir a isso. E às vezes o reagir é silêncio, mas às vezes também o reagir é você dizer, chega. A gente precisa entender que a gente só não pode alimentar. A palavra fala de coisas que Deus odeia e de coisas que Deus abomina. E uma coisa que Deus abomina é contenda entre irmãos. Eu sempre penso na maneira que Deus quer falar com a gente como família. Eu olho para meu pai, olho para meus irmãos e às vezes penso assim, Deus, o Senhor ficaria muito triste, claro. O Senhor fica muito triste porque eu sei que meu pai ficaria triste, chateado, vendo um filho falando do outro filho. Vendo um irmão falando do outro irmão. Ele olhando e dizendo, poxa, meus filhos estão falando um do outro, estão brigando entre si. Claro que Deus vai ficar triste. Porque Ele ama você e ama aquela pessoa com quem você está se intrigando, com quem você está levantando contenda, para quem você está passando informações, para quem você está gerando no coração uma desconfiança, uma insinuação, para quem você está gerando sobre aquela pessoa uma imagem dela. Entende? Então, quando a gente para e pensa em como Deus está vendo, em como Deus está entendendo o que nós estamos fazendo, porque a gente não tem como mentir para Deus, Ele sabe de tudo. Aí você para e diz, Deus, me perdoe. E perdoa ligeiro, mas também você precisa se arrepender rápido, para que você não seja motivo de estrago na vida de alguém. Gente, uma fofoca gera tanto prejuízo. Verdade. Gera tantas coisas terríveis. Por que Deus odeia? Por que Deus abomina quem gera contenda? Porque o prejuízo é grande. Porque quem gera contenda não representa quem é o seu Deus. Porque o seu coração está corrompido, contaminado e quer contaminar os outros. É você sair semeando, mas não semeando a boa semente. Semeando mal. Semeando discórdia. Semeando contenda. E tudo isso, quando você vai ver, o estrago é grande. Quando você olha para trás do racho da fofoca, meu Deus, é terrível. Porque ela nunca atinge só
aquela pessoa em quem a gente acredita que é o alvo da fofoca. O rastro da fofoca é de destruição. E quando a gente vai para a palavra, aí você diz: bem, eu preciso me alinhar com a vontade do meu Deus. Porque às vezes você quer acreditar, você quer se convencer de que não estou fazendo mal nenhum. Mas quando você para, no fundo você sabe que tem aquele tiquinho de vontade de fazer a outra pessoa pensar como você, quer pensar mal do outro, quer fazer a outra pessoa ouvir o que você está dizendo e ela se afastar de quem você está falando. É dizer para a pessoa e deixar não mais ela neutra na situação, mas ela se posicionar ao seu favor. É fazer com que a pessoa que antes, entre aspas, não tinha nenhum pensamento mal sobre aquela pessoa, agora fique muito, muito desconfiada. E se ela fica desconfiada, aquilo não fica só para ela vai querer dizer para outra pessoa e dizer: olha, tome cuidado. E quando pensa que não, a fofoca foi longe, viu? Pensa num negócio que anda ligeiro e vai longe. Mas também o prejuízo é terrivelmente grande, longe, terrível. Então, Senhor, me ajuda a guardar a Tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra Ti. Perceba que quando a gente faz mal a alguém, você não está fazendo mal só a essa pessoa, não. Você está pecando contra Deus, trazendo o olhar de Deus sobre você e juízo. Então, Senhor, perdoa o meu coração, perdoa as minhas más atitudes, as palavras que talvez para alguém nem tiveram maldade, mas o Senhor sabe que tinha, porque o Senhor conhece o meu coração. A gente precisa estar alinhado com a vontade de Deus e se posicionar assim. Não é só estar aqui e falar da palavra e parecer tudo muito, nossa, como é bonito isso, é verdade. Mas quando a situação real chegar até você, você praticar isso que você está dizendo, você praticar a palavra que você está ouvindo, lendo e também pregando. E assim nós honramos o nosso Deus, seguindo a verdade de Cristo, obedecendo os seus mandamentos, porque quando a gente faz mal ao nosso irmão, a gente está dizendo que a gente não ama Deus. Você imagina, eu como filha, provoco prejuízo na vida de um irmão meu, faço um irmão meu chorar, machuco ele, firo ele, trago prejuízo para a vida dele. Como é que meu pai vai olhar para mim? Olha para mim e dizer: eu te amo, Ângela, mas espera aí. Ele não vai dizer para mim que eu tô certa. Deus não vai dizer para você que você tá certa quando você estiver errado. Não vai. Verdade. A gente não pode esperar isso de Deus, porque Deus me ama. Ele vai dizer: não, é isso aí. Não, Deus não vai dizer isso. Deus é justo. Então caminhemos observando a palavra de Deus, ouvindo a palavra de Deus e sendo praticantes da palavra de Deus. Deus os abençoe em Cristo Jesus. Tem crente que chega cedo, mas não vem pra adorar. Entra dentro da igreja só pra reparar. Vê o culto pegando fogo, mas prefere murmurar. Tem de ajudar na obra pra irmão derrubar. Com a boca canta glória, mas no canto vai ferir. Planta seta de discórdia pra depois sorrir. O pai das manhãs é secreto, era pra dizer potente. Quem tá pé na sua obra não fica que não lhe tem. Abre os olhos, crente fofoqueiro, escute a voz do Senhor. A obra de Deus não é traição. Anima adiante, energia no amor. Não mate a fé do teu irmão com palavras de amargor. Já não veste amo crente fofoqueiro. R&B, crente fofoqueiro. Se quer vá sozinho, se quer ir vá sozinho. Crente fofoqueiro. Se quer vá sozinho, se quer ir vá sozinho. Deixe paz, quem quer esse céu. Crente fofoqueiro. Arranjamento de que te engovenjou. De Deus fizeram o fofoqueiro. Volte pro caminho, Jesus ainda chama na calde no coração teu. Hoje é teu acerto, ou se rende a verdade ou vem correndo.
espalha contenda, se levanta contra Deus. Fere a noiva de Cristo, desprezando os santos seus. Pensa que Deus não vê, pensa que vai escapar. Deus resiste o soberbo e faz a máscara cair já. Se não há arrependimento, nem clamor em divisão. Porque tem venenaço pra quem vive em divisão. Porque boca envenenada que não quer se converter vai sentir a mão de Deus até aprender a temer. Fofoqueiro, ainda é tempo de mudar. Troca a língua maldosa por joelho no altar. Quem ama a igreja chora, quem ama a igreja cuida. Quem ama a igreja ora, não espalha a ferida. Lava a boca no espírito, deixa Cristo te limpar. Sai da roda da intriga e volta a congregar. A obra é salvação, é resgate, é luz no chão. Não entrega teus irmãos pra vergonha e confusão. Crente fofoqueiro, se quer vá sozinho. Se quer ir, vá sozinho, deixa em paz quem quer ir pro céu. Crente fofoqueiro, abre os olhos, meu irmão. A obra de Deus é santa, não lugar de confusão. Crente fofoqueiro, não mate a fé, acorde. Deus ama quem ama a igreja do Senhor Jesus. Crente fofoqueiro, hoje o céu te chama. Arrependa-se agora e volte pra cruz. TV Pão da Vida, evangelizando o mundo. Aqui a palavra é pregada e o céu derrama luz. Vidas são resgatadas, lares restaurados, fé renascendo outra vez. Tem mensagem de Deus pro teu coração. Meus amados, desde 5 horas da manhã que a igreja está reunida em oração, né? Hoje é o dia com o Senhor. Mas eu estava conversando com a pastora Jossanete, falando exatamente sobre como as pessoas estão distantes da oração. Só Deus, viu? Hoje tem muita gente querendo bênçãos, mas não quer o abençoador. Acha que viver para Jesus é apenas ir um culto por semana, botar a Bíbliazinha debaixo do braço, chegar lá, dar uns gritinhos, às vezes até um pulinho. Mas culto de doutrina, culto de oração, não quer. Ontem, no Pocinho de Jacó, a pastora Jossanete estava dando uma mensagem e ela disse: Deus fecha a sepultura. Menina da igreja: é verdade, mas cuidado que ele também abre. E todo mundo. E a pastora disse: uai, vocês não vão glorificar Deus não, porque ele abre a sepultura? Quer dizer que às vezes as pessoas querem Deus apenas para pedir. É o famoso crente pidão. É o crente que só sabe pedir. Pede. Menino, para pedir uma beleza. A oração dele já é: Deus, eu te peço uma bênção. Deus, eu te peço uma vitória. Deus, eu... Mas para agradecer a Deus pelo que já recebeu, agradecer a Deus especialmente pelo que Ele vem fazendo, pelas mudanças que Ele está trazendo ao nosso coração, não quer. Não quer. Conviver em paz, não quer. Quer só isso, só bênção. Também não recebe e acha que pedindo demais vai receber. Pede, mas não muda. Pede e não medita por que não recebe. Resultado, vai continuar pedindo. Às vezes Deus está falando e não quer ouvir. Infelizmente, é uma verdade. E tem mais, sem falar naqueles que o pastor fala, e se o pastor falar o que eles não gostam, vixe. Um pastor amigo meu aqui de Mossoró me contou que foi falar com a irmã, que a irmã tinha feito uma conta com outra irmã, comprado uma roupa da irmã, as duas da mesma igreja. Aí a irmã chegou: pastor, eu falo com a irmã fulana, porque eu vivo disso aqui, ó. E ela comprou de vestido meu, comprou não sei o que, não paga, e eu já pedi a ela para pagar, nem que seja de pouquinho, mas ela faz pouco caso. O pastor foi, chamou ela: minha irmã, você está devendo para a irmã fulana? Estou.
Irmã, vá pagando ela devagarinho. Só foi que ela disse para o pastor: o que é que o senhor tem a ver com isso? Cuide da sua vida que eu cuido da minha. O pastor olhou para ela e disse: sim, essa é a sua resposta. É, tá bom. Pois então, a partir de hoje vou tirar a senhora das minhas orações. Não, pastor, não, vou tirar. Porque se você diz que eu cuido da minha vida e você cuida da sua, porque eu tenho entregado você a Deus. Todo dia eu oro por você. Agora já não vou mais orar. Não, pastor, depois continua orando que eu vou dar um jeito. Irmã, se você deve R$100 e não pode pagar tudo de uma vez, vá pagando de 10, de 15, de 20, de 5, mas pague. Quem vende as coisinhas precisa receber o dinheiro. A pessoa só vende porque precisa. Aí ele me disse que a irmã se convenceu e começou a pagar a irmã. Mas ele ficou chateado. A irmã: cuide da sua vida, pastor, que eu cuido da minha. O pastor disse: mas se eu sou pastor para cuidar da vida de vocês, quer dizer que você quer a minha oração, mas não quer que eu lhe diga quando você está errada. Agora, se eu estiver errado, você diz. Mas funciona desse jeito. Tem muita gente que só vê o erro nos outros, mas não olha para dentro dele mesmo, não. Jesus disse assim: antes de você olhar no argueiro que está no olho do teu irmão, olha a trave que está no teu olho. Antes de você apontar o pecado do teu irmão, olha o teu pecado. Crente não pode estar apontando o pecado dos outros, não. Ele tem que olhar para ele, para o passado dele, de onde Deus tirou, o que foi que Deus perdoou. É isso que Jesus estava dizendo. É muito julgamento, é muita coisa acontecendo na vida de algumas pessoas porque não percebe que está descumprindo a vontade de Deus. Deus, Ele quer que o crente seja correto, ande direitinho, faça as coisas certinhas. Por quê, pastor? Porque você é luz, meu irmão. Quantas vezes você chegou no lugar, vou perguntar para vocês, isso aqui é uma ilustração. Quantas vezes você chegou na sua casa ou na casa de alguém, olhou para uma luz apagada e disse: tá queimada a luz? Está queimada? Não está não, e por que não acende? Você não pode ser um crente de luz apagada. Jesus disse: não se põe uma candeia debaixo do alqueire. Se essa lâmpada que está aqui iluminando meu rosto, para vocês verem meu rosto, estivesse aqui debaixo, alqueire, era uma mesa. Se estiver aqui debaixo da mesa, eu ia estar no escuro. Vocês não iam me ver. Jesus estava dizendo: a luz do crente tem que estar resplandecendo, iluminando. E o crente, como sal da terra, ele tem que estar não dentro do saleiro, mas fora do saleiro. Mas mesmo assim Jesus disse assim: se o sal for insípido, quer dizer, se ele não temperar, se ele não salgar, será jogado fora. Ele estava dizendo: o crente que não tempera, o crente que não salga, Deus joga ele fora. Era isso que Jesus estava dizendo. Irmãos, quando você diz assim: eu sou evangélico, eu sou crente, você está dizendo que você é sal da terra, é luz do mundo. Você está dizendo que você foi transformado, que Deus transformou você, que você era um pecador, uma pecadora, e Deus lhe transformou. Ontem, no programa da pastora Jossanete, teve a participação da missionária Bel. Quem foi que viu? Aquela mulher que já tinha sido presa 7 vezes por um bocado de crime, um bocado de coisa. Mas ela hoje é uma mulher transformada. As pessoas olham para ela hoje e dizem: aquela mulher foi traficante, aquela mulher foi assaltante, aquela mulher foi prostituta, mas hoje, aleluia, hoje é crente, hoje é pregadora da palavra. Aquela pessoa foi trevas, mas hoje é luz. É luz.
Aqui muitas irmãs dizendo que viu o testemunho dela. Pronto, aquela mulher ali. Tem um comentário aqui, pastor, Sim. de uma irmã de Portugal. Ela está dizendo: o culto hoje é todo para mim, viu? Porque está sendo falado tudo o que está acontecendo aqui na minha igreja. A fofoca, a contenda deixou a igreja vazia. Parece que você e o pastor estão aí vendo tudo que está acontecendo aqui. Olha aí, irmã. Está vendo essa irmã, o comentário dessa irmã? Deixou a igreja vazia. Irmã, pastora, vamos ler a carta aqui. Escuta essa carta. Escute essa carta. Escuta essa carta. Irmãos, não queira ser pedra de tropeço. Pastor, o que é pedra de tropeço? É pedra que atrapalha o caminhar da igreja. Não queira ser pedra de tropeço para a igreja de Jesus. Por quê, pastor? Porque Jesus tira você do caminho. Jesus tira você do caminho. Jesus não vai deixar você destruir a igreja dele, porque ele disse que as portas do inferno não iriam prevalecer contra a igreja dele. Escuta essa carta aqui dessa irmã. É uma carta muito longa, pastora. Ela é longa, mas ela é uma carta que diz toda a verdade. Pode ler, pastora. Pai amado, Deus de misericórdia, eu me coloco diante de Ti com o coração ferido e os olhos cheios de lágrimas. Senhor, Tu conheces a minha alma, sabes o peso que tenho carregado em silêncio dentro da Tua casa. Eu entrei na igreja buscando paz, cura, acolhimento e refrigério para o meu espírito cansado. Mas, meu Deus, em muitos momentos eu encontrei palavras duras, contendas e feridas causadas por fofocas. E isso tem me entristecido profundamente, porque eu sei que a Tua vontade é outra. Efésios 4:2 diz: Tua palavra fala sobre suportar uns aos outros em amor. Também diz que bem-aventurados são os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus, em Mateus 5:9. Então eu pergunto, chorando aos Teus pés: por que Teu povo ainda insiste em ferir os próprios irmãos? Por que há tanta facilidade para julgar e tanta dificuldade para amar? Senhor, a Tua palavra ensina que Tu aborreces a contenda entre irmãos. Por que há tantos lábios prontos para espalhar rumores, mas tão poucos joelhos dobrados para orar? Se isso te entristece, por que tantos continuam sem temor, sem arrependimento e sem vigilância? Meu Deus, eu não quero me contaminar com a mesma amargura que me feriu. Eu não quero responder fofoca com fofoca, nem ferida com ferida. Eu quero responder como Cristo responderia, mas confesso que às vezes me faltam forças. Cura meu coração, Senhor, porque eu estou cansada de chorar calada. Sara as marcas que palavras maldosas deixaram dentro de mim. Não permitas que eu perca o prazer de estar na Tua presença por causa dos erros humanos. Ensina-me a olhar para Ti acima das falhas das pessoas, porque Tu és santo e perfeito. Lembra-me que a igreja é Tua e que Tu ainda estás trabalhando em cada vida. Mas, Pai, também visita com temor e arrependimento aqueles que usam a língua para destruir. Que Teu Espírito convença, quebrante e transforme os corações endurecidos. Que onde há fofoca, nasça a intercessão. Onde há inveja, nasça gratidão. Onde há contenda, nasça reconciliação. Faz Tua casa, Senhor, voltar a ser ambiente de amor, unidade e cura, como em Atos 2 e Atos 4. Que os irmãos se amem de verdade, não apenas de palavras, mas em atitude e sinceridade, como diz em 1 João 3,18. Eu te peço, Senhor, guarda minha mente, minha boca e meu coração, para que eu não peque ao sofrer. Dá-me sabedoria para me calar quando preciso, coragem para falar em amor quando for necessário e discernimento para permanecer fiel. Eu continuo te amando, Senhor, e continuo crendo que vale a pena servir a Cristo. Mesmo triste, eu escolho permanecer em Ti, porque só Tu tem palavra de vida eterna. Dói, meu Deus, porque eu não fui para a Tua casa para disputar espaço, nem para alimentar vaidades, nem para medir quem é maior. Eu fui para Te adorar, para ouvir Tua voz, para aprender da Tua palavra e para viver em comunhão com meus irmãos. Mas em vez de comunhão, muitas vezes eu encontrei conversas escondidas, olhares carregados e palavras que dividem em vez de curar. Pai,
como pode o mesmo lábio que canta louvores no culto usar a língua para ferir um irmão depois da oração? Como pode alguém dizer que te ama e ao mesmo tempo semear discórdia entre aqueles que foram lavados pelo sangue de Jesus? Tua palavra é tão clara, Senhor, e ainda assim, muitos parecem preferir a opinião ao invés da verdade, a crítica ao invés do cuidado, o comentário ao invés da intercessão. A tua palavra diz em Tiago 3,6 que a língua é fogo. E quantos incêndios espirituais têm começado por uma frase maldita, dita em segredo? E o mais triste, Deus, é que às vezes a fofoca vem disfarçada de pedido de oração, de preocupação, de zelo, quando na verdade é exposição, é maldade, é falta de amor. Eu te peço, Pai, abre os olhos da tua igreja para que entendamos que santidade não é só levantar as mãos, mas também guardar a boca. Santidade não é só falar em dons, mas viver o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito inclui mansidão, domínio próprio, bondade e paz. Senhor, eu reconheço também que essa dor pode tentar endurecer o meu coração. E eu não quero me tornar aquilo que me feriu. Eu não quero virar uma mulher desconfiada de todos, fria, amarga, distante, sem alegria de congregar. Eu não quero deixar que a ferida causada por pessoas roube de mim a alegria da tua presença. Por isso, Pai, me ensina a separar a tua glória das falhas humanas, porque tu continuas sendo santo, justo e fiel. Ajuda-me a lembrar que Jesus também foi traído, acusado injustamente e ferido por palavras, e ainda assim permaneceu firme no propósito. Quando eu quiser desistir, Senhor, segura minha mão. Quando eu quiser me isolar, consola meu coração. Quando eu quiser responder no impulso, põe teu freio santo na minha boca. Dá-me sabedoria para não alimentar conversas que não te glorificam. Coragem para sair de rodas de contenda e discernimento para reconhecer ambientes contaminados. Que eu seja, Senhor, uma mulher que apaga os incêndios e não uma que leva brasas. Uma mulher que reconcilia e não uma que divide. Se for preciso, me ensina a confrontar em amor, como tua palavra orienta, sem humilhar, sem expor, sem ferir, mas com verdade e graça. Porque também não é amor fingir que nada está acontecendo enquanto vidas vão sendo machucadas em silêncio. Pai, levanta na igreja homens e mulheres maduros, que temam o teu nome mais do que gostam de notícias sobre a vida alheia. Levanta líderes que cuidem, que ensinem sobre comunhão, que não façam vista grossa para contenda, mas que tratem com justiça, mansidão e autoridade espiritual. Que a tua casa volte a ser conhecida não pelo barulho das divisões, mas pelo testemunho do amor que cura, acolhe e transforma. Que as novas convertidas encontrem discipulado e não julgamento. Que os feridos se encontrem bálsamo e não acusações. Que os fracos encontrem apoio e não exposição. Senhor, eu ainda creio na igreja, porque a igreja é teu projeto, é teu corpo, é tua noiva. Eu não quero desistir da noiva por causa das manchas que ainda estão sendo tratadas pelo noivo. Mas eu te peço, Senhor, com humildade e com dor, limpa, purifica, corrige, confronta e restaura o teu povo. Que haja arrependimento verdadeiro onde houve fofoca, pedido de perdão, onde houve ofensa e reconciliação, onde houve divisão. Ensina-nos que viver para Cristo é viver em harmonia, como Romanos 12:18 nos chama na tua palavra. Se for possível, quando estiver em vós, tende paz com todos os homens. Ensina-nos que amar os irmãos não é um detalhe da fé, mas prova de que, de fato, passamos da morte para a vida. Senhor, eu te entrego minha tristeza, minha decepção e minhas perguntas, porque sei que tu não desprezas um coração quebrantado e contrito. Transforma essa dor em intercessão, essa lágrima em semente, esse peso em testemunho. Pai, tu sondas os pensamentos e conheces as feridas que ninguém vê. Eu não venho com palavras bonitas, eu venho com verdade, com dor e com sede de justiça. Meu Deus, como dói vir à tua casa, lugar de cura, sendo ferida por línguas que deveriam te adorar.
Como dói ver irmãos ferindo irmãos enquanto dizem servir ao mesmo Cristo que morreu por todos nós. Senhor, até quando a fofoca vai circular onde deveria circular amor? Até quando a contenda vai crescer onde deveria florescer comunhão? Até quando o veneno da língua vai contaminar um ambiente que deveria ser cheio do Espírito Santo? Tua palavra declara que tu aborreces o que semeia contenda entre irmãos. Provérbios 6, 16, 19, e eu creio nisso. Por isso eu clamo. Visita, Senhor, a tua igreja com temor, com arrependimento e com quebrantamento verdadeiro. Arranca pela raiz toda maledicência, toda intriga, toda conversa escondida, toda acusação injusta, Deus. Desmascara, Pai, toda fofoca disfarçada de zelo, todo julgamento vestido de espiritualidade, toda maldade escondida em aparência de santidade. Porque tu não te deixas enganar por aparência, tu vês o coração das pessoas e pesas as intenções. Senhor, cala os lábios que ferem e desperta joelhos que oram. Confronta com teu espírito aqueles que se acostumaram a destruir reputações, a espalhar mentiras, a semear divisão. Que haja choro de arrependimento, onde houve riso de deboche. Que haja pedido de perdão onde houve exposição. Que haja reconciliação onde houve contaminação. Pai, eu te peço, não permitas que eu me torne igual ao que me machucou. Guarda minha boca para que eu não pague mal com mal. Guarda meu coração, para que a decepção não vire amargura. Guarda meus olhos, Senhor, para que eu não perca de vista que Cristo continua sendo santo, mesmo quando homens falham. Mas também te peço, levanta uma voz profética dentro da igreja. Levanta homens e mulheres que amem a verdade, que confrontem o pecado com graça e firmeza, que não negociam a comunhão por conveniência. Levanta líderes com coragem para tratar contendas e não apenas administrar aparências. Levanta intercessores que chorem no secreto pela purificação da tua casa. Levanta discípulos maduros que entendem que viver para Cristo é negar o ego, crucificar a carne e amar os irmãos. Porque não existe avivamento verdadeiro onde a língua está solta e o coração está sem freio. Não existe comunhão real onde há altar público e veneno privado. Não existe adoração aceitável quando a boca canta no culto e destrói pessoas no corredor. Senhor, purifica a tua noiva. Lava a tua igreja na água da palavra. Santifica-nos por inteiro, pensamento, língua, comportamento e intenções. Ensina-nos que amor não é discurso, é prática. Que santidade não é performance, é caráter transformado. Que a tua casa volte a ser conhecida pelo perdão, pela unidade, pela misericórdia e pela verdade. Que os feridos encontrem cura, que os fracos encontrem abraço, que os novos convertidos encontrem cuidado e não crítica. Eu clamo, Senhor. Quebra toda a fortaleza de fofoca, ciúme, competição e vaidade espiritual. Onde o inimigo plantou discórdia, planta agora a reconciliação. Onde o inferno tentou dividir, derrama teu espírito, Senhor, para unir. Onde houve lágrimas de humilhação, derrama óleo de honra e consolo. E se for preciso começar em mim, comece em mim, Senhor. Me examina, me corrige, me limpa. Me ensina a amar como Cristo amou. Tira de mim qualquer palavra dura, qualquer reação carnal, qualquer pensamento que não te glorifique. Faz de mim instrumento de paz no meio da guerra, ponte no meio da divisão, luz no meio da confusão. Eu não desisto da tua igreja, porque ela é tua. Eu não desisto da comunhão, porque foi Cristo quem me chamou para viver em corpo. Mas eu clamo com autoridade espiritual e coração quebrantado. Põe ordem na tua casa, Senhor. Que o teu fogo santo queime a impureza, mas preserve os corações sinceros. Que o teu temor volte a encher os cultos, os corredores, os grupos, as conversas e os lares. E que todos nós entendamos de uma vez por todas que viver para Cristo é viver em harmonia, é amar os irmãos, é carregar fardos, é promover paz. Recebe este clamor, Pai, e transforma a dor em testemunho, a ferida em cura e a igreja em um lugar de restauração verdadeira. Em nome de Jesus Cristo, Príncipe da Paz, eu oro. Amém. Essa irmã, ela ao ver tudo isso,
ela pediu autorização ao pastor para fazer um clamor na igreja. E marcou para que esse clamor fosse começado às 2 da tarde. Ela foi 3 dias seguidos, não foi ninguém. E ela orou sozinha na calçada da igreja. E saiu de lá triste, abatida e dizendo: Deus, por que a tua igreja está desse jeito? O mundo hoje está assim. Você olha para a política, é briga, é confusão, é corrupção, é tudo quanto não presta. Você olha para os líderes mundiais, está todos em guerra. O da Rússia, o da Ucrânia, o dos Estados Unidos, o do Irã, está todo mundo em guerra. Será que a igreja de Deus está deixando o mundo entrar dentro da igreja? Se contaminando com as coisas que o mundo anda fazendo? Será que a igreja de Deus não está olhando para o alto? Imaginando o dia em que Jesus Cristo vai rasgar esses céus para vir buscar a sua igreja e se encontrar com ela nos altos céus, como diz a palavra, para as bodas do Cordeiro, para o casamento do Cordeiro com a sua igreja? A igreja não tem que olhar para a terra. A igreja tem que olhar para o alto, para Deus. A igreja do Senhor Jesus tem que orar para que haja paz nesse mundo. Será que a gente está usando Deus de uma forma limitada, como você usa o seu celular, que você só recebe chamada e liga, sendo que o seu celular tem 1001 opções? Será que você está tendo o seu Deus apenas como uma peça figurativa na sua vida? Alguém que você pede prosperidade, mas não pede transformação? Alguém que você pede que semeie na sua terra, mas não pede que trabalhe na terra do seu coração? Será que nós não estamos precisando fazer isso, não? Pedir a Deus que arranque de nós esse lado terrível que a gente tem de querer ser da terra quando fomos convocados para morar no céu. Será que os crentes que têm um despertamento para ir e pregar o evangelho a toda criatura, agora estão indo para fofocar de toda criatura? Irmãos, nós precisamos refletir sobre isso. Nós somos a igreja de Cristo. Nós somos a igreja do Senhor. Qual deve ser a reação de um crente quando se depara com uma fofoca? Meu irmão, pare. Pode parar. Meu irmão, se você quiser me chamar para orar, estou aqui. Para fofocar, estou fora. Seja de quem for, meu irmão, eu estou aqui para orar. Quer meus joelhos dobrados? Você tem. Agora, minha língua assanhada para falar da vida alheia? Não. Não se deixe contaminar. Lembre-se que a Bíblia diz que o nosso adversário está ao nosso derredor, rugindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Tragar é matar, é devorar. Lembre-se que Deus diz que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja dele. Então, quem quer levantar as portas do inferno dentro da igreja para tirar o povo de Deus, passar por essas portas do inferno, Deus está dizendo que vai matar, vai repreender, vai destruir. Deus não aceita que eu e você, a pastora Anja, sendo tão pequenos, destrua a igreja que é grande, que é poderosa, porque tem um Deus poderoso, um Deus que morreu por ela, que ama ela. A Bíblia diz que aquele que recebe a palavra da correção e se corrige é amado por Deus. Se você é o tipo de crente que faz fofoca, pare de fazer. O hino pode parecer engraçado, mas não deveria ser. Tem crente que chega cedo,
mas não vem pra adorar. Entra dentro da igreja só pra reparar. Vê o culto pegando fogo, mas prefere murmurar. Em vez de ajudar na obra, quer o irmão derrubar. Com a boca canta glória, mas no canto vai ferir. Planta seta de discórdia pra depois sorrir. Mas Deus conhece o secreto, vê o coração também. Em tocar na sua obra não fica impune, amém. Abra os olhos, crente fofoqueiro, escute a voz do Senhor. A obra de Deus não é traição, é caminho de amor. Não mate a teu irmão com a palavra de amargor. Jesus ama quem ama a igreja e vive em santo temor. Crente fofoqueiro, se quer vá sozinho, se quer ir vá sozinho. Deixe em paz quem quer ir pro céu. Crente fofoqueiro, larga esse espinho, deixa o povo adorar, deixa o agir de Deus fiel. Crente fofoqueiro, volte pro caminho, Jesus ainda chama, ainda restaura o coração teu. Crente fofoqueiro, hoje é teu acerto, ou se rende à verdade ou vem correção do céu. Quem espalha contenda se levanta contra Deus, fere a noiva de Cristo desprezando os santos seus. Pensar que Deus não vê, pensar que vai escapar, Deus resistiu, soberbo e faz a máscara cair já. Se não há arrependimento, nem clamor, nem contrição, o céu fica em silêncio pra quem vive em divisão. Porque boca envenenada que não quer se converter vai sentir a mão de Deus até aprender a temer. Fofoqueiro, acorda, ainda é tempo de mudar. Troca a língua maldosa por joelho no altar. Quem ama a igreja chora, quem ama a igreja cuida. Quem ama a igreja ora, não espalha a ferida. Lava a boca no espírito, deixa Cristo te limpar. Sai da roda da intriga e volta pra congregar. A obra é salvação, é resgate, é luz no chão. Não entrega teus irmãos pra vergonha e confusão. Crente fofoqueiro, se quer vá sozinho, se quer ir vá sozinho. Deixe em paz quem quer ir pro céu. Crente fofoqueiro, abre os olhos meu irmão, a obra de Deus é santa, não lugar de confusão. Crente fofoqueiro, não mate a fé, acorde, Deus ama quem ama a igreja do Senhor Jesus. Crente fofoqueiro, hoje o céu te chama, mas arrependa-se agora e volte pra cruz. Tem crente que chega cedo, mas não vem pra adorar. Entra dentro da igreja só pra reparar. Tá o culto pegando fogo, mas prefere murmurar. Em vez de ajudar na obra, quer o irmão derrubar. Com a boca canta glória, mas no canto vai ferir. Planta seta de discórdia pra depois sorrir. Mas Deus conhece o secreto, vê o coração também. Quem toca na sua obra não fica impune, amém. Abre os olhos, crente fofoqueiro, e escute a voz do Senhor. A obra de Deus não é traição, é caminho de amor. Não mate a fé do seu irmão com palavra de amargor. Jesus ama quem ama a igreja e vive em santo temor. Crente fofoqueiro, crente fofoqueiro, quem faz coração em desembar. Crente fofoqueiro, crente fofoqueiro, deixa o povo adorar, Jesus agir de Deus se é. Forte for caminho, Jesus não vai deixar o coração telé. Crente fofoqueiro, pede em que é o seu, ou se rende a verdade ou vem correção do céu. Quem espalha contendo, Deus se levanta, Deus fere a noiva de Cristo, desprezando os santos seus. Pensa que Deus não vê, pensa que vai escapar, Deus resiste, o soberbo e faz a marca cair já. Se não há arrependimento, nem clamor, nem contrição, o céu fica em silêncio pra quem vem em divisão. Porque boca envenenada que não quer se converter vai sentir a mão de Deus até aprender a temer. Fofoqueiro, acorda, acorda, ainda é tempo de mudar. Troca a língua maldosa pro joelho no altar. Quem ama a igreja chora, quem ama a igreja cuida. Quem ama a igreja ora, não espalha a ferida. Lava a boca no espírito, deixa Cristo te limpar. Sai da roda da intriga e volta pra congregar. A obra é salvação, é resgate, é luz no chão. Não entrega teus irmãos pra vergonha e confusão. Crente fofoqueiro, se quer vá sozinho, se quer ir vá sozinho, se quer ir vá sozinho, deixa em paz. Crente fofoqueiro, aos olhos meu irmão, a obra de Deus é santa, não lugar de confusão. Crente fofoqueiro, não mate a fé, acorde, Deus ama quem ama a igreja do Senhor Jesus. Crente fofoqueiro,
fofoqueiro, Egeu só te chama. Arrependa-se agora e volte pra cruz. Muito bem, amados queridos, vamos trazer conselhos e testemunhos. Pastor Ângela, tem um conselho aí? Bora lá. Atenda esse conselho aí, pastor. É de hoje? É uma pessoa para não ser identificada? Sim. Não identificar o pedido dela, ela colocou... Eu tenho meu sogro, pastor. É isso que a gente falou, pastor, ontem, do BPC. Foi? Foi. Então tem esse aqui que é um áudio. Deixa eu colocar isso aqui. Pai do Senhor Jesus, pastor Chico Chagas, eu sou a Maria. Eu pedi o conselho daquela vez pro Senhor. O Senhor acabou falando, mas eu não entendi o que o Senhor quis falar. Eu estou em crise, uma crise bem forte no casamento. Meu marido é usuário, usa pedra. Fica agora com paranoias, falando que eu tô traindo. Ele foi meu primeiro homem de tudo. Tive 5 filhos, uma faleceu. Erro médico. Minha vida depois disso não foi a mesma. Ele parece que não tanto faz como tanto fez. Já tem 6 anos que a minha filha morreu. Eu tentei, mas agora ele tá paranoico. Eu não sei se é por causa das pedras. Eu fiquei pesquisando, falou que a pedra deixa a pessoa paranoico. Tá falando que eu tô saindo. Ele já era ciumento, agora tá pior. Não quer que eu fale com ninguém. Não quer. É que no outro vídeo era pra eu ter te falado, mas eu não quis falar porque na hora ele tava aqui. Ele tem ciúme de todo mundo. Eu não posso conversar com ninguém. As minhas amizades são mais para falar de Deus. Não vivo toda na casa de amizade, mas de manhã, sempre de manhã, a minha amiga Grazi me chama para eu tomar um cafezinho com ela, porque é como se ela fosse uma amiga mandada por Deus, que nós conversa. Ela me dá muito conselho, entendeu? Às vezes eu tomo, às vezes não tomo, porque o conselho mais que eu tomo é o de Deus. Por isso que eu estou te pedindo agora um conselho da sua parte, que é um homem de Deus, passou por muitos conflitos na vida. Tá muito difícil para mim. Ele tá paranoico. Eu não posso pôr uma roupa, eu só coloco a minha roupa. Minha roupa o máximo que eu uso é para baixo do joelho, entendeu? E se tiver no joelho, ele fala que tá curta, que eu tô atrás de homem, fica falando, bebe, aí usa, aí fica arrumando confusão, toda vez é isso. Eu não aguento mais, já é 27 anos. Ele tinha parado, ele parou com isso. Agora começou tudo de novo, sabe? Aí eu falo pra ele falou assim: não veio me chamar pra igreja, porque eu não vou pra igreja. Eu falei: não quero que você vá só pra igreja, não. Eu quero que você teme a Deus, quero que você busque uma ajuda, num CAPES, em alguma coisa. Ele: não, que eu tenho que buscar ajuda a você. Ele quer toda hora alguma coisa, você sabe o que é, eu não vou falar, porque tem criança que escuta. Ele pega dinheiro, gasta todinho dentro de casa. A única coisa que ele põe às vezes é uma cesta básica, pagar uma conta de luz, assim mesmo, tem que estar brigando e tem que estar em cima. O resto é tudo meus filhos que bancam a casa, porque eu não posso trabalhar porque eu tenho um filho autista. Eu não tenho pais, porque... Ai, pastor, não dá para conversar tudo que eu estou passando aqui pelo áudio, mas eu te peço minha ajuda. Eu fiz um propósito com meu Deus, orei, fiz jejum, e tudo indica, pastor, que Deus fala para eu sair e não dá mais. Ele fica ameaçando, falando que
que quer saber qual macho que eu tô, sendo que eu não tenho, fica ameaçando, fala que vai matar, depois vai se matar. E vou te falar uma coisa, eu não confio. Tá paranoico demais, tem ciúme de todo mundo, não quer que eu vou pra casa de ninguém, não quer que eu saia nem no portão. Porque eu sair no portão e ele não tiver, porque tá tão feia a coisa que ele tá perdendo, ele trabalha assim, um viciado, dá mais testado de que vai. E ele falou assim, hoje eu não vou trabalhar não, quero ver se você vai sair. Tá paranoico, pastor, é tanta coisa que se eu te contar, eu só fico horrorizado. E aí ele quer... Aí ele fica falando pra todo mundo, o pastor me difamando, falando que eu não dou pra ele, que... E aí eu falei com a mãe dele, falei, como que eu vou ficar com uma pessoa, que a pessoa usa pedra, vai dormir fedendo, caga na roupa. Pastor, é uma coisa horrorosa. Eu não tenho mais vontade, não tenho. Tudo que eu vejo, limpa o bosta dele, que ele fica tão louco, que caga no quintal, e aí eu tenho que limpar. Aí perdi, e eu não sei o que eu faço, me dá a direção, já pedi para Deus, Deus me mostra. Aí veio me falar, mas não saia. E eu falei, mas eu vou ficar nessa vida 27 anos. Ele não quer morar, ele falou que não quer, que não vai. E eu vou ficar, eu tô doente, eu tenho muito problema de saúde, pressão alta, diabetes, tudo isso emocional, o médico falou. Aí tem meu filho, que precisa de mim, ele tem 16 anos, mas é grandão, e às vezes é agressivo, fala muito palavrão. Eu não sei o que eu faço, pastor, não sei. Às vezes eu não tenho vontade de nada. Eu tenho tantas coisas para resolver, eu não consigo, parece que me trava, eu não consigo fazer nada, eu não consigo dar um passo, não consigo dar dois, não consigo, eu não sei o que eu faço. É muito triste. Se eu for buscar um remédio ou um médico, quando eu chego, ele fica olhando com aquela cara desconfiada. Quando o bebê fala, não sei não, você demorou demais. Tô tão cansada. Me ajuda, me ajude em oração, por favor. Me ajuda no propósito, por favor. Eu não sei o que eu faço. Eu tô te pedindo socorro como mulher, como mãe. Tudo ele chega, briga, xinga, depois fala, você vai ficar comigo? Me xinga toda hora. Um palavrão todo dia, fuma todo dia. Não sei o que eu faço, pastor, de 27 anos isso, pastor, meus filhos cresceram, meus filhos não estão aguentando mais. Eu tenho que ficar calada para meus filhos não se revoltar e não querer. Tá difícil. Eu finjo, tá tudo bem. Pastor, se eu contar a minha história, o senhor vai ficar triste, horrorizado. Não dá para eu contar aqui. É muita coisa a mais. Minha amada, talvez a igreja não entenda meu conselho. Na situação que você está, só tem uma saída. Porque você já é uma mulher que crê em Deus, já é uma mulher que ora. E talvez alguém diga assim, não, você não pode se afastar e tal, não desista. Mas ninguém queria estar no seu lugar. O seu marido, ele só deixa as drogas se ele for para uma clínica, para uma casa de recuperação. Se você continuar nesse sofrimento, você é uma mulher de vida curta. Então o conselho que eu lhe dou é que você dê um ultimato. Ou você se interna, ou eu te largo. Porque julgar você é muito fácil. Agora, enfrentar o que você está enfrentando, 99,9999% não aceita. Sofrer o que você sofre, ter relações íntimas na hora que ele quer, do jeito que ele quer, é difícil. Eu tenho a impressão, eu não vou dar um conselho a você e outro para minha filha. Se uma filha minha estivesse nessa situação, dizia minha filha, diga a ele, vá para se tratar. Você me quer como esposa? Vá se tratar, se interne, se recupere, se restaure, aí eu te quero de volta, mas do jeito que você está eu não quero. Quem é que merece viver uma situação dessa?
A gente sabe o que é dependência química, eu conheço, eu vivo nesse meio. É muito sofrimento, é muita dor. Daqui a pouco você morre, seus filhos ficam sem mãe e ele continua fazendo a mesma coisa. Então, para você ajudar ele, tem que dizer: se interne e fique lá para você se restaurar. Porque não tem outra saída, minha amada. Não existe outra saída. Eu digo porque eu conheço. Usando crack todo dia, como ele está fazendo, abusando de você, que isso não é vida a dois, não, isso é abuso. É por isso que tem muitas mulheres aí que perderam a vida por causa de pastores irresponsáveis que dão conselho para as ovelhas, mas para a filha deles eles não dão. Quando eu vou aconselhar vocês aqui, eu aconselho como se estivesse aconselhando minhas filhas. Eu não aceitaria uma filha minha viver a situação que você está vivendo. Eu, como sogro, era o primeiro a chegar e falar: vai se tratar? Porque você não se tratar, minha filha vai sair da sua vida. Eu levo ela para casa e vou cuidar dela. Vai se tratar? Tem meu apoio. Não vai? Eu tiro a minha filha da sua vida. Você não vai matar ela, não. Isso aí é uma morte com tortura aos poucos. Você está morrendo aos poucos. Você tem que juntar seus filhos. Vou dizer para o pai de vocês o seguinte: ou você se interna para se tratar, ou a gente se separa. Porque viver com você assim eu não vou viver. A maior humilhação aí é estar à disposição dele a hora que ele quer, drogado ou não, fedendo, cagado, mijado. Tem que suportar isso não, rapaz. Pastor, o senhor é pastor? Sim, eu sou pastor, mas eu sou racional. Eu sou homem. Eu não posso dizer para você: suporte, aceite, você não pode desistir. Aí se fosse minha filha, largue. Não, eu não posso ter duas caras. É um conselho só para minhas filhas e para minhas ovelhas. Senão, que tipo de homem eu estou sendo? De duas caras, de duas palavras? Irmãos, vocês podem até estar estranhando o pastor Chico estar falando desse jeito, porque na cabeça de vocês, o pastor Chico, menino, esse homem é um homem santo, ele tira os moradores de rua, leva para a casa do pai, eles tratam ele com amor, dá de comer, cuida, se ajeita, bababá, liriri. Sim, minha irmã, para quem quer, eu estou aqui, mas para quem não quer? Pastora Ângela, eu só posso ajudar quem quer ser ajudado, quem não quer, eu vou fazer o quê? Vou amarrar, pegar pelo pescoço, pelas orelhas e levar na marra? Se eu fizer isso, eu vou preso. Eu estou aqui para ajudar quem quer. Quem me procura pedindo ajuda, eu estou aqui para ajudar, com as mãos estendidas, com o meu coração aberto. Mas eu não posso pegar uma irmãzinha dessa: minha irmã, eu não posso dar um conselho a você. Não, insista, minha irmã, não desista, minha irmã. Eu imagino o que você está vivendo. Meu conselho, como pai, como pastor, como marido, como homem sério que eu sou, graças a Deus, é dizer para você: chegue nele e diga assim: olha, vem cá. Olhando os olhos dele, eu quero saber o seguinte: a partir de agora nós temos uma decisão a tomar. A decisão é a seguinte: vai se internar, vai se tratar, porque se você não for, eu vou te largar. Ainda mais ameaçando de morte: eu mato você e me mato. Diga aí. Não, minha filha, mas nessa não. Eu fico muito triste, irmãos. Olha, me perdoe, o pastor Chico está falando isso, mas eu fico muito triste quando uma mulher tem que ter relações íntimas com um homem numa situação dessa. Eu fico triste. Meu irmão, relação íntima, a palavra já está dizendo íntima. Tem que ser com amor, com carinho, com consentimento dos dois, com prazer dos dois. Relação íntima nessas condições é uma tortura.
É a mesma coisa de você estar torturando uma pessoa. É um sofrimento muito grande. 27 anos? Misericórdia. É dor, né? Estou com seu nome aqui. Vou estar orando por você. Pode ter certeza, viu? Vou estar orando pela sua vida, para Deus te libertar desse cativeiro. E se esse homem quiser se internar, eu recebo ele aqui. Recebo ele aqui na casa do Pai. Recebo ele aqui com amor para tratar ele. Abro espaço para ele vir, para ele receber as nossas orientações, a nossa direção, para ele sair daqui restaurado, como muitos. O céu não é o primeiro, nem o segundo, nem o terceiro. Da casa do Pai teve muitos que chegou lá assim. Inclusive teve deles que chegou a mulher dizendo: ou vai ou eu te largo. E hoje está assim com a mulher. Um amor só. Dia de visita, vai para lá com a esposa, visitar os irmãos, já saíram, já se trataram, já se recuperaram. Diga para ele, vá para a casa do Pai, porque lá pelo menos é de graça, você não paga nada. Trato ele aqui. Eu recebi um na casa do Pai que passou por uma sessão de tortura. Pastora, arrancaram todas as unhas dos pés dele. Foi. Arrancaram com alicate. Está lá internado. Estou aqui para ajudar. Quem quiser ajuda, eu estou aqui para ajudar. Eu não, vocês todos aqui, vocês tudinho que são dizimistas, Gleison Brito, vocês tudinho. Vou orar por você, viu, Gleison? Eu vi você falando aqui do seu problema do coração, mas Deus vai te curar. Eu já profetizo aqui, que Deus vai te curar. Eu já tive problema de coração também. Deus vai te curar. Você vai ficar zerado. Escute, quando eu digo ajudo, não é só eu não. É Deus em primeiro lugar, eu e todos vocês. Vocês todos que são dizimistas, são ofertantes aqui, estão no meio dessa ajuda aí. Porque se eu não tiver dinheiro, eu não faço. É vocês que mandam para cá dízimo, oferta, para a gente ajudar. Agora, irmãos, eu só posso ajudar quem quer. Quem não quer, felizmente eu não posso fazer nada. Pegue seu azeite aí para morar. Se quiser ajuda, estou aqui. O braço assim, ó, escancarado. Coração arreganhado. Não é nem porta aberta, não. Escancarado, para ajudar. Quer ajuda? Quer, então pronto, pode contar comigo. Pode contar comigo, pode vir, pode contar comigo. Só não recebo se não estiver lotada. Se a casa do Pai estiver lotada, eu não tenho como receber. Mas agora não está. Vamos orar, meus irmãos. Eu tenho muita dó. Eu tenho dó de mulher que está passando por isso. É muita humilhação. Ore comigo e com a pastora Ângela, igreja. Vamos fazer a oração de cura. Vamos fazer a oração pedindo ao nosso Pai que na sua bondade eterna, no seu amor infinito, Ele possa visitar cada coração e libertar das enfermidades, das prisões. Pai amado, Pai querido, Deus maravilhoso, aqui está, Deus, o azeite santo, o óleo da unção. Este azeite que está em minhas mãos e nas mãos de cada irmão e cada irmã, nós consagramos a Ti, Deus. A Tua palavra nos diz que ela é símbolo do Teu sangue e do Teu Santo Espírito. Estende a Tua mão poderosa agora e abençoa, Deus. Abençoa todo este azeite. Abençoa, Pai, para que todas as vezes que ele for usado, Teu nome seja glorificado. Deus, que quem for tocado por este azeite receba curas, milagres e maravilhas. Pai querido, Deus amado, eu peço em nome de Jesus Cristo, cura, meu Pai, cura todos os enfermos. Abençoa, Senhor, com a Tua bênção, com a Tua multiplicação, todos os dizimistas e ofertantes, todos que têm votos e propósitos com a casa do Pai, com a igreja Pão da Vida. E abençoa, Deus, esta oração que eu vou fazer com a pastora Ângela. Que quem receber esta oração agora, Pai, receba cura. Deus, cura em Tuas poderosas mãos. Receba a cura das Tuas mãos. Nós oramos debaixo do poder da Tua palavra. Jesus Cristo disse: tudo o que pedires em meu nome eu te darei.
para que meu Pai seja glorificado no Filho. Jesus Cristo disse: em meu nome repreenderão os demônios, imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. E é debaixo da tua poderosa palavra que nós fazemos aqui, Deus, a nossa imposição de mãos e a nossa oração, dizendo na autoridade do nome de Jesus: receba agora a sua cura. Receba a cura de todas as dores. Receba a cura dos seus problemas de coluna, de estômago, de coração, de cabeça, as dores que você sente no corpo. Receba a cura agora em nome de Jesus, para a glória do nome de Jesus. Receba a bênção de Deus. Receba Deus te libertando da depressão, da ansiedade, do mal do pânico. Receba Deus te abençoando, te guardando, te protegendo, você e sua casa. Receba a bênção de Deus para o seu lar, para o seu casamento. Receba portas de emprego abertas. Receba o aumento nas suas vendas. Receba bênçãos de promoção no seu trabalho. Receba sua loja, seu comércio, sua pronta entrega, seu salão de beleza crescendo, prosperando para a glória do nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, Santa Igreja. Amém. Amém. Deus abençoe. Cada um de vocês. Deus abençoe poderosamente a igreja dele. Que o poder de Deus, nosso Pai, o amor de Jesus Cristo, as maravilhas do Santo Espírito, seja com o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Amém. Pense sempre. Coloque no seu coração: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Querida Kelly Cristina, Wanda Leovina, Anete Paixão, Francisco Araújo, Silvana, Cremilda, Sueli, Amância, irmã Ana, André Moura, Maria Paixão, falei? Emerson, Aparecida Pereira, Lozênia, Fátima Curtis, todo o povo de Deus que declara com a gente que Jesus é lindo! Muito obrigado, Deus abençoe sua vida. Inscreva-se aqui no canal, dê o seu like, compartilhe, siga o pastor Chico Chagas e a pastora Ângela, que junto com você segue a Jesus Cristo no YouTube, no Kawaii, no Instagram, no TikTok e por aí vai. Deus abençoe, igreja, fiquem na paz. Deus abençoe poderosamente em nome de Jesus. Vamos para o canal Igreja Pão da Vida Mossoró, onde está acontecendo o Pocinho de Jacó. Hoje é o dia com Deus, o dia inteiro de oração na sede da Igreja Pão da Vida. Deus abençoe e fiquem todos na paz.